E aí? Fala, galera. Bora falar de Fórmula 1? Bora falar de coisa boa? O que vocês acharam da corrida? Deixa eu pegar aqui onde está o Regi. Nandinho, boa tarde. Deixa eu ver aqui. Ô, Regi, manda um oi aqui escrito aqui, que aí eu te trago aqui, tá? Visualizar. Vamos visualizar. Aonde está você, Reginaldo Leme? Regi. Cadê? Carlos Preste, manda um abraço. Qual foi o seu melhor mais baixo momento da carreira? A gente pode falar aqui. Louco por adrenalina, ansioso pela estoque. Eu também tô. Então, difícil o circuito lá, aquele da Hungria. Ah, é, com certeza. É um circuitinho, não é fácil, não. Bom, tô esperando o Reginaldo entrar aqui. E aí não consigo ler as coisas todas, porque eu tô na procura aqui. Ô, Regi, cadê você? Manda um oi por aqui, Regi, por favor. Tan, 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 tan. Nossa, já tem bastante gente e o Regi não tá. Meu filho não correu esse fim de semana, Valdir. Ele fez um terceiro e um quinto a semana passada e corre nessa semana de novo. Ô, Regi! Eu estava escrevendo para você, aceita aí. Aceita aí. Tá tudo bem? Tudo, e você? Tá tudo jóia, tudo ótimo. Então, isso aí já virou uma normal, né, Regi? O pessoal tá gostando de falar de Fórmula 1, né? E eu acho que hoje a gente precisa ser até mais breve nos nossos comentários para a gente poder fazer com que eles participem mais, né? Saber as perguntas, saber o que o público está achando disso, né? Isso. Por isso que eu te digo, até eu fiz um roteirinho que é para perguntar sobre os momentos chaves da corrida, que as pessoas querem saber o que você achou. O meu está lá no comentário, as coisas que eu falei, erradas ou certas, estão lá. Aliás, cometi um erro, mas é erro assim. Logo eu vi, mas já estava no ar, e aí eu vinha saber que no YouTube você não corrige facilmente. Ou você grava tudo de novo, ou você, como o meu pessoal de técnica, ele fez um aviso, mas para você ver esse aviso, você tem que entrar no ícone para ir lá ver que eu falei de um pneu errado do Leclerc. Então, aí já era. Mas até deixa eu aproveitar, então, para contar esse negócio engraçado que eu gravei ontem, que é falando do Jafone, do Felipe, né? Que eu ri com o comentário dele na corrida, porque ele falou que a Mercedes tentou com o Bottas a mesma coisa que no ano passado tentou com o Hamilton e deu certo, ela pela vitória, agora ela era o segundo lugar e não deu certo. Aí o Felipe falou assim, eu só me esqueci que o ano passado era o Hamilton, agora era o Bottas, a diferença era essa. O Felipe tem umas ótimas tiradas, né? E eu também gostei muito dos comentários, e assim, tem coisa que a gente tem que tentar, né? Até como você como comentarista e eu ali como participante, como já estivemos junto na cabine, algumas vezes você tem alguma vontade de falar alguma coisa que você não sabe se vai pegar bem, se não vai pegar. Então, quando soltam assim uma mais relaxada, mais como se a gente estivesse numa roda né, assim, com os amigos, tal. Aliás, hoje é o dia do amigo, feliz dia para você, Regi. Boa. E para todos os meus amigos que estão aqui, afinal de contas, todos vocês que estão aqui são amigos. Vera Negrão, nossa amiga Vera Negrão. Oi, Vera. Oi, Vera. Então, vamos lá, Regi. Eu acho que
a corrida foi assim. Hungria não dá, não é uma prova emocionante. É uma prova que é difícil de ultrapassar. A gente vê um pouco da situação artificial do DRS, que o cara vem meio botando para passar e passa meio lotado. Eu não sei o que você achou, mas o Albon estava com pressa. Eu já falei isso aqui. Fórmula 1 e carro de corrida, eles não combinam com pressa. O negócio é você estar respirando e a maior velocidade que você tira não é fazendo as coisas naquele jeito, jogando o carro. Então eu consegui ver um pouco de pressão da equipe, muito provavelmente, porque o cara tentava de longe fazer umas ultrapassagens e a sorte é que teve ali com Leclerc, que tem o conhecimento que é melhor chegar meio lá atrás, mas não deixar de chegar, do que outra coisa. Então, a gente viu algumas situações que eu achei muito válidas, mas não entendi por que outras equipes não fizeram, como no caso a troca de pneu para pneu slick da Haas, que, pegou rapidão. Tudo bem, você está lá atrás, você arrisca. Mas o que faz um engenheiro mudar a estratégia rapidamente? Ele e mais trocentas pessoas olhando uma situação dos pontos da pista em que estão secos. E assim, muito provavelmente o cara, eu não tinha esse dado, mas a Haas saiu virando mais rápido, porque para eles terem ganho tantas posições é que eles ganharam muito tempo de pista, né? E foi engraçado porque o primeiro lugar, o cara que está em primeiro, ele não vai brincar com essa estratégia porque ele tem mais a perder. Tudo bem, mas dali para trás, quem quer ganhar a posição, por exemplo, o Verstappen, que tem um dom enorme de segurar o carro, aquela coisa toda, eu achei que pelo menos uma volta antes teria colocado pneu slick, né? O que você achou, Regina? Achei exatamente a mesma coisa. A Haas fez certinho, tanto que chegou a andar em terceiro e quarto. As outras demoraram muito. E aí, quando botaram o pneu, aí aconteceu o negócio da Ferrari de errar, de botar o pneu liso de cara com o Leclerc, né? Que o Leclerc começou a reclamar, porque todo mundo saiu de amarelo. Ele saiu de vermelho. Então, alguma coisa estava errada. Bem, pode ser que nós estamos à distância, a Ferrari falou, não, eu vi nesse carro que para o Leclerc vai se dar melhor. Não era o caso, não deu. Né? Mas deixa eu voltar então à largada. O Bottas deu um jump start. Né? Mas apagou a luz. Eu tive a sensação que mexeu, mas a luz tinha apagado. A reação dele, eu falei, queimou. Na hora eu falei que depois mandaram vídeos pelo telefone, Regis, a luz tinha apagado. Tinha apagado. Então, mas ele ficou com medo do gesto dele e eu acho que aí ele levantou um pouquinho o pé, perdeu tudo. É isso? Pode ser? Então, pode ser. Assim, existe sim uma situação de ímpeto. Quando você tá lá, tá ansioso e aquela coisa, você fala assim, cara, vai largar. Você vai falar, em 326 corridas, Rubinho, quantas você fez isso? Mínimas. Não dá numa mão, assim, de você falar, vai apagar e vou. Sabe, assim, de pegar na veia e de ir. Pode ser que ele estava nessa e quis ir, mas achou que foi um pouco antes e tirou o pé. Eu acho que, eu não sei se foi o Burt ou o Giafone que falaram que ele saiu em segunda. Pode ser... Eles falaram isso, Entrou o anti-stall. O que é o anti-stall? Para uma pessoa que tem um carro manual em casa, é como se você... Vamos lá, você colocou primeira, não, vou querer sair de segunda. Vai, bota a terceira logo, terceira, vamos sair de terceira. Como é que o carro vai fazer? Se ele for para frente, ele vai fazer... Se ele sair. O Fórmula 1, se passa de um giro muito baixo, ele faz... E entra ponto morto. Aí o cara tem que puxar a embreagem de novo, escolher a marcha e vai. Que eu acho que até pode ter entrado um anti-stall desse nele, entendeu? Entrou o ponto morto, puxou a embreagem e foi de novo. Mas aí ele não perderia mais posições ainda? Ele perdeu bastante, né, Regis? Se você pensar bem, o cara perdeu um montão. Você lembra 2009, Spa-Francorchamps, ô Regi?
Opa, voltou? Voltou. Sexto, ele perdeu 4. Tá? Então, você lembra o Rick, você fica, não enche não, hein, meu? Você lembra quando eu, em Spa 2009, eu estava em quarto e eu caí lá para trás na corrida e vim recuperando, eu cheguei em quarto nessa corrida e me manteve vivo no campeonato. Mas nessa prova entrou o tal do anti-stall. E eu estava em primeira tranquilo, mas o cara calcula o grip a hora que você solta a embreagem um pouquinho errado e dá isso. Então, se o cara largou em segunda, pode ter entrado antes do mesmo. Aqui, os nossos amigos que estão aqui com a gente estão falando que ele largou de segunda mesmo. Então, é isso. Tá bom. Os caras gostaram do meu motor a fogo. Isso aí isso é tempo álcool, velho. Isso aí o carro afogava, Bruno. Então, e o Sérgio Pérez foi prejudicado por estar exatamente atrás dele na fila e perdeu mais posições ainda. Né? Isso que deu para o Stroll a chance de ele largar em segundo, de ele pegar o segundo na curva, e o Verstappen fez aquela largada excepcional. Né? Ele saiu de sétimo para terceiro, e depois, claro, que ele passaria o Stroll. Né? Ó, tem gente falando que o Hamilton largou de segunda também. Lembrando que hoje são 8 marchas. Então, o buraco, o gap entre uma marcha e outra é muito mais próximo. É muito mais próximo. Pode até se dizer que uma segunda hoje em dia é uma primeira longa de algum tempo atrás. Então, o motor podem ter falado, vamos largar de segunda, é isso aí e tranquilo. Agora, voltando uma coisa, eu achei a corrida do Stroll muito boa, apesar de solitária, mas por que boa, Regi? Numa prova dessa, extremamente cansativa, somente curvas, né? Não tem muita reta em coisa, e você sozinho, você cai num buraco mental. É muito difícil. Mesmo. Você cai num buraco mental que você não tem projeção para frente, para trás, ninguém chega em você, tanto é que não sei, o cara ter parado ele para ele sair 3 segundos na frente do do quinto colocado naquela hora era perigoso, mas o cara acaba acendendo, sabe? Então, andar sozinho numa prova, qualquer que seja, não só de Fórmula 1, tem o seu perigo mental de você cair num buraco. Você quer dizer o seguinte, é melhor você ter alguém atrás ou ter alguém, uma referência na frente, do que estar ali sem trânsito nenhum. Isso, porque você começa sozinho, você tem tempo para imaginar situações que você fala assim, ai meu, quantas voltas faltam? Será? Espero que faltam 10. Aí você passa lá, falta 35. A mente já dá uma... Aí você vai... entendeu? Então é por aí. Tá, bom, bem legal, que eu não imaginava isso. Aquele negócio da Mercedes tentar com o Hamilton a melhor volta, faltando 4 voltas da corrida, tudo bem, matematicamente era uma diferença tranquila de 26 segundos. Tal. Você, se estivesse lá, você arriscaria, levando em conta que todo pit stop envolve riscos, né? Uma roda mal fixada ali. A gente até viu que deu uma situação... Eles perderam... Mas, olha, Regi, eles estão tão bem treinados e tudo tão bem ali, assim... bem feito, o cara pensou, se ele cair para segundo, ele ainda passa o cara porque tem um carro muito mais rápido, né? Então, dar chance pro azar, não tem a dúvida nenhuma. Parar e você tem lá os seus pontos, você quer um pontinho a mais, tal, mas tempos atrás eu não acredito que se não tivesse a tecnologia de hoje, com os computadores de hoje, saber exatamente onde o cara vai parar, vai sair, eu não acho que ninguém teria coragem de fazer, não. Pois é, e não é que ele esteja precisando desse pontinho, pode ser que no final do ano, pode ser assim, 0,00001% de chance dele precisar desse pontinho, mas não é bem o caso, né? E assim, são 2 companheiros de equipe lutando, a gente já viu que a luta do campeonato vai ser provavelmente entre os dois, a não ser que veja a Red Bull meio que acordando rapidão e consiga ganhar provas em breve.
Então, como a gente não vai ter o campeonato inteiro de corridas, qualquer ponto é ponto, né? Então, antes do Hamilton ter, quem tinha aquele ponto era o Bottas. Então, os caras estão deixando os caras né, tentando lá de qualquer jeito. Então, Isso dá algum problema interno na equipe, por exemplo? A equipe, uma parte da equipe lutou para tirar do Bottas esse ponto. Dá algum problema lá? Cara, assim, o cara tem que se sentir querido. Eu acredito que o Bottas saiba do potencial do Hamilton de qualquer coisa. A equipe pode mostrar no rádio qual foi a discussão, se é que vem à tona isso, assim. Mas esse é um caso onde eles não vão comentar. O Bottas vai comentar com o engenheiro dele, vai ficar um zoom pequeno, mas o zoom não expande. Não é algo que faz com que a pessoa se sinta mal, não. Que ninguém mais vai saber, né? Volta a falar do Stroll. Ninguém pode falar assim, pô, que surpresa, o cara não fazia nada. Não é verdade, né? Não é verdade. É um cara assim, que ele sempre andou atrás dos companheiros de equipe e tudo, mas nessa vez, ontem, ele foi muito mais regular do que o Pérez. Ele, desde o começo, o ponto forte do Stroll é andar bem na chuva. Desde muito cedo, a gente viu ele saindo na chuva com um dom muito bom de marcar tempos melhores que companheiros de equipe na chuva. E lá no começo, você lembra que ele tomava muito tempo, mas muito tempo. E aí todo mundo falava, o cara chegou por dinheiro e acabou. O que era uma verdade, né? Ele chegou por isso. Mas a gente tem que lembrar que, apesar dos melhores carros, esse menino foi campeão de Fórmula 3, né? Então, não é que ele tá para lá de ser mau piloto, entendeu? Então, ele teve aí um momento de aprendizado na Fórmula 1, mas por que eu mencionei ele? Porque é muito fácil desse buraco você cometer um erro. Então, como o cara tava lá sem pestanejar, eu achei boa. Corrida sozinho é muito difícil, né? Então, ontem achei que a McLaren ia andar muito mais Cara, eu falei assim, puxa, acho que eu não entendo nada disso. Na live passada com o Rubinho, eu falei, olha, vamos ficar de olho na McLaren, que a McLaren vai arrebentar. Falei, pô, acho que eu não entendo nada disso, não. Que decepção, cara. Pois é, e que coisa que a gente achou que a Racing Point só andaria porque tem reta, né? Eu falei, olha, mas o carro lá, que é um carro que está muito bem equilibrado, ou seja, vai andar bem o tempo inteiro. O Vinícius está perguntando entre o Stroll e o Russell. O Russell, sem dúvida nenhuma, chegou por próprio talento, chegou por dinheiro. Esse menino foi campeão em todas as categorias por puro talento. Então, se tivesse que escolher os dois, eu como chefe de equipe hoje escolheria o Russell. Claro, o Russell, o cara que botou a Williams 2 vezes já no Q2, aliás, dessa vez até o Latifi foi, sem dúvida é um piloto de muito... Não dá para você esperar muito dele na corrida, tanto que a Williams é a única equipe que ainda não marcou pontos, mas é um baita piloto. Me fala sobre Vettel e Leclerc. Vettel ontem estava um pouquinho mais seguro e o Leclerc apagado. Tava mesmo. Assim, quando um carro tem um pouco de problema, você pode evidenciar um pouco mais na escolha dos pneus. Então, o que acontece? Quando o pneu mais mole, quando a pista está secando, é uma escolha meio que certa, porque o cara quer um grip maior do pneu. Só que a pista secou tão rápido, mas tão rápido, que começou a empurrar a frente do Leclerc e aí acabou o pneu dianteiro. Então, acabou muito rápido e eles não paravam o cara. Por quê? Porque falavam que ia para chover. Você lembra? Você viu? 8 minutos, vai chover. Fica mais um pouco. O cara falou, não quero mais ficar, não tenho mais pneu. Então, quando existe uma situação dessa, que logo no princípio da corrida você já vê que a coisa não está rendendo, aí tentaram ir para o duro.
Aí foi pro duro e daí fica naquela condição, o pneu não tem tanta aderência, mas tem um equilíbrio legal. Só que quando chega atrás de um companheiro para passar, rapaz, naquela pista lá começa a sair de frente, o cara não passa ninguém. E, mais uma vez, pontuou aquilo que a gente já havia falado. O carro da Ferrari não é rápido na reta. Então, para passar, é uma situação ainda pior. Então, o cara tem que largar bem, ficar lá para cima e, assim, o máximo que a Ferrari tem desejado é aquilo que o Vettel conseguiu, que é ficar ali, sem briga com ninguém e, entendeu? Não tinha muito o que fazer, não. É bem por aí. Você pode ver que todas as disputas que envolveram alguma Ferrari, a Ferrari levou a pior. O Leclerc foi ultrapassado milhões de vezes e o Vettel para o Albon, né? Nas 3 últimas corridas nas últimas voltas da pista. Então, dava para passar pela Ferrari, se tivesse um carro razoável, como tinha o Albon, com certa tranquilidade. Rubinho, você tocou no Albon. Também acho, e desde a primeira corrida eu falo que ele está meio apressadinho e tal, né? Você falou que ele está fazendo as tomadas um pouquinho antes da hora, né? Ele foi o cara que mais ultrapassou ontem. Ele ganhou 8 posições. Arriscou bem, deu bem. Mas é o que eu disse, 30% dos caras que ele passou viram ele chegando de longe, que era aquelas ultrapassagens à la Ricardo. Você não está esperando o cara dar aquele mergulhão. Entre nós a gente fala vassourada. O que é vassourada? O cara chega, tchá, 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 sai da frente porque eu vou te passar se você fechar ou não. Então, 30% dos caras ou são amigos ou viram que o cara ia levar os dois juntos, falou, eu não vou me meter a besta, quero chegar no final. Então, as ultrapassagens hoje dele foram muito boas, mas foram arriscadas, né? O cara tá perguntando aqui, Regi, depois você volta o que você ia falar. Sempre que tiver uma interrupção aí, vamos atender os caras. Fora da minha posição de grid na largada, como foi o Raikkonen. E eu nunca parei. Assim, 2 carros saíram do... É que assim, o que acontece na Fórmula 1? A gente acha que o cara tá lá, igual a gente tá aqui, conversando, a gente tá escrevendo e tal. O cara tá escutando o engenheiro falar o tempo todo, posição de embreagem X, o último carro no grid, não sei o quê. Às vezes o cara deu uma viajada. O Raikkonen, eu não conheço tão bem para saber se o cara tava voado ou não. Mas o nego devia estar falando com ele devia estar procurando setups ali, ele devia estar pensando se ele ia pro pneu slick, pro box ou não, porque ele viu carros entrando, né? Para te falar a verdade, o maior, para mim, ontem, tinha um carro da McLaren com pneu de chuva, e a pista estava quase seca. Esse é mais um fator que eu não entendi nada, que eu não sei se era o Sainz ou o Norris, mas, cara, eu fiquei meio assim, não entendi o porquê. Mas nunca parei fora de posição, não. E é esquisito, ele perdeu ali por estar fora de posição total. Bom, vamos lá, mas se tiver alguma coisa aí, vamos começar a responder para o pessoal. Foi uma... O piloto do dia eleito pela internet, lá pelos internautas, Verstappen. Bem escolhido. Mas eu disse o seguinte, como você escolher só o Verstappen num dia em que o Hamilton leva tudo, ganha tudo que você imaginar, ele ganhou ontem. É difícil, né, Regi? É difícil. É que assim, a superioridade era tão grande dele e eu vejo hoje em dia o Hamilton, ele tem uma simpatia, as pessoas gostam dele e não torcem para ele perder, mas ao mesmo tempo torcem para outros chegarem mais perto. Então, é difícil, é muito difícil a corrida do cara, né? Quando o Mike Tyson estava lá soberano, dando em todo mundo, batendo, eu achava simpático, eu gostava quando ele ganhava. Depois você fica torcendo, fala, pô, mas um cara podia né, chegar junto ali, dar uma pegada. Dá uma direto. Então,
E aí, quando o cara caiu, pô, me fez mal, né? Quando ele caiu. Então, é uma situação que não tenha dúvida que acontece para o Hamilton também. Um cara querido, tem gente que gosta, tem gente que não, mas está muito para frente, está muito avançado e a combinação com o carro está muito bem feita. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Acontece aquela batida com o Verstappen indo para o grid. Ele vai para o boxe, em 10 minutos os caras trocam um braço de suspensão, trocaram, né? Um bico e um braço de suspensão. Você sai com confiança no carro? Então, pode ser que os caras não colocaram o pneu slick antes exatamente por isso. Porque o Verstappen tem, sim, excesso de confiança por excesso de talento. Então, um cara bruto, um cara que tem o carro na mão, que consegue fazer as coisas muito bem feitas. Mas fica na mente, vai ficar assim, um negocinho, putz, tomara que dê tempo, porque estava muito feliz com o segundo lugar, porque ele tem que lembrar que por muito pouco ele nem largou na corrida por um erro pré, né? Indo para o grid é fogo, não é assim. Se é excesso de água, né? A gente já viu o Prost, você lembra em Imola, ele skateando, indo para o grid, skateando e batendo. Excesso de água, você tá com o pneu errado, você saiu na chuva sem o guarda-chuva, vai molhar mesmo, não tem jeito. Agora, ali é só porque o cara tava tentando no limite, né? E ele viu na chuva a chance dele de vitória. Então ele foi pro limite já muito cedo. E durante quantas voltas o piloto readquire assim, confiança? Não, o carro tá bom, os caras fizeram direitinho. Precisa 1, 2 voltas? Ele ali, em algumas curvas, quando ele já chegou na segunda posição, ele já estava dominando. É que ali você requer uma atenção maior. Uma prova dessa, ela abusa de você fisicamente porque são muitas curvas. Mas ela molhada, com a mudança de pneu e depois o seco, ela usa muito do teu neurônio. Fica ali aquela adrenalina, será que é, será que não é? Momento de acertar. Então, Emílio, o que é aquaplaning? Aquaplaning é quando a água ela entra por baixo do carro e levanta ele. O que é? O carro está vindo na reta e a água não passa pelas cavidades do pneu, né? Que é o pneu de chuva. E aí, quando a água é em excesso, a água ela não cabe ali no pneu e ela levanta o pneu. Ou seja, a água entra tudo por baixo e aí vira um skate. Aí o cara não tem o que fazer. Isso é aquaplaning. A gente costuma chamar de uma cortina de água por baixo. Né? É isso aí. Como foi responder? Correu? Eu de novo não consegui. Como é que foi a Fórmula 2 em coisa? Você viu, Regi? Eu acompanhei um pouco, mas assim, teve uma corrida com chuva, a outra seca, a Fórmula 3 também, acho que a Fórmula 3 foram as duas com chuva, e não teve resultado nenhum satisfatório para brasileiro nenhum. Tá. Entendi. É fogo. Primeiro ano do Drogovic conhecendo pistas e conhecendo o carro, não é fácil. Então vamos torcer. Uma outra situação que a gente viu, assim, a Haas realmente não está bem. Eles fizeram uma ótima escolha. De novo, quando você vem atrás, se arrisca mesmo para ter a melhor situação, mas nessa arriscada, ele deu a 9ª colocação, né? A 9ª é fruto de ter arriscado. Caiu para 10º depois, caiu para 10º. Ele foi 10º depois. Foi punido, o Magnussen. Eu não sabia, por quê? Teve um pênalti de 10 minutos lá, mas que eu não sei direito por que foi. Não sei se velocidade em boxe seria 5, não sei. Entendi. O Samaia também ele não teve resultados bons? Também não. Haas ou Alfa? Enzo largou em 19º e terminou em 9º, vai. Boa recuperação
uma pista que é difícil. Uma pista difícil passar, Recuperação de 18 para quinto. Falou que o Drogovic chegou em quinto, é isso? Bom, não, terminou em quinto? Não, terminou eu em não, quinto. não sei falar. Realmente não consegui assistir. Terminou em quinto, uma das... Eu assisti um pedaço, depois estava preocupado com os negócios da televisão, de vendo, ainda discuti com o Lito, falei com o Lito no negócio das Fórmula 3 e Fórmula 2, mas desculpe essa informação. Ele terminou em quinto numa que ele largou em 18º. Bom, muito bom, muito bom. Mesmo, é isso. Alguma pergunta que vocês tenham de alguma dúvida da corrida? Eu assisti a corrida da Hungria, infelizmente, tem uma emoção. Ela é muito parecida com a corrida de Mônaco, mas Mônaco tem a emoção ainda do cara passar batendo toda hora num guarda-reio ali, encostando e tal. Mas não, né, você não vê muita ultrapassagem na pista da Hungria. Então, quem larga para frente tem a maior chance. A nossa maior chance de um grande espetáculo era a volta da chuva, que não aconteceu. Era sempre anunciada, mas não aconteceu. Então, você sabe como que é, Regi? Quando eu, por exemplo, eu fiz 4 anos de Jordan, 3 anos de Stewart e fui para a Ferrari. Na Jordan, o cara mandava o cozinheiro lá no aeroporto mais próximo, pedia as informações, o cara ligava e falou, o cara tá falando aqui que tá vindo uma frente aí, vai chover e tal. Isso era o começo. Na Stewart, o cara já ficava em contato com o cara da torre, né? Já era um negócio. Na Ferrari, o negócio aí você estava ciente de tudo que poderia acontecer, de vir nuvem, sabe assim, Então, quando você está em equipes menores, a decisão é olhar para o céu. Era minha voz Laura que dava aqueles toques lá de Interlagos. Nessa situação. Não é muito... É importante as pessoas saberem como é que é, né? Porque a gente sempre acredita em tecnologia, mas às vezes não é nada de tecnologia. A minha pole em Spa, por exemplo, eu em 94, eu parei no box e falei, eu quero pneu slick. Aí o cara falou, pô, mas a pista tá meio molhada ainda. Eu falei, eu sei, mas eu não tenho outra chance. Agora é pneu slick, vambora. E aí ele colocou e eu tive a sorte de mandar uma volta boa pra caramba. E daí sábado e ninguém conseguiu bater. Torre do aeroporto é sempre o mais confiável. A pessoa está pedindo aqui para você falar sobre a espremida do Schumacher, a famosa espremida do Schumacher no muro. Aquele muro aliás, me mandaram bastante no Instagram o vídeo, né? Muita gente lembra disso. É que eu já coloquei, inclusive, né? Isso aí, cara, foi... O que aconteceu naquele dia? Aquele dia eu tô lá em 11º. Não, na verdade, eu tô na frente do Schumacher e tive um problema em um dos pneus e tive que parar no box. Eu saio e vejo a minha frente do Schumacher, eu em 11º, ele em 10º. Eu falei, puta, tô com um pneu, o carro dele a Mercedes andava mais que a Williams naquele momento, mas eu falei, não, agora tô com um pneu melhor, vou pegar. Peguei, em 2 estava colado, eu falei, nossa, Deus, é minha chance, agora ninguém vai falar porcaria nenhuma, eu vou para cima. E passaram-se lá 3, 4 voltas e o danado não errava, não tinha espaço, porque não tinha RS, não tinha nada, né, dessa monte de coisa que tem hoje em dia. E aí eu lembro que de repente eu assim, dei uma esmorecida, eu falei, puta vida, não tô acreditando que eu não vou ter uma chance, eu vou botar por dentro de qualquer jeito, meu Deus do céu, onde é que vai, não vai, e a cabeça cheia de coisa, de repente ele erra na última curva. Dá para ver que ele tá mais largo. Eu falei, nossa senhora, na hora que eu dei o pé, eu saí colado. O motor dele ainda deu uma crescida, mas eu peguei o vácuo. E ele no meio da pista, né? Eu já te contei isso, né? No meio da pista, mas no meio da pista, vai para dentro para deixar o lado por fora, que é o normal, né? E eu não entendi, mas logicamente escolhi o lado por dentro, que era o lado que faria a ultrapassagem da maneira mais segura. E de seguro não teve nada, porque quando eu vi, ele começou a vir, mas eu falei, pode vir, hoje não vai tirar o pé nem aqui, nem na China. E ele veio vindo,
E aí o pessoal fala assim, você viu o muro? É lógico que eu vi o muro, mas teve um momento ali que eu dei uma fechadinha no olho. Porque você não sabe se vai bater ou não vai. Mas a percepção, eu vendo o vídeo hoje em dia, eu estou muito mais próximo do muro do que tive no momento em que eu passei. Eu não tive essa sensação que o muro passa a 300 por hora. Então ele vai para trás. Então o vídeo que você bota em slow motion, aquela coisa toda, você tem a sensação de muito mais perigo. Eu postei uma foto, né, essa semana aí, e que falando que você estava pneu com pneu do Schumacher, um dedo. E do muro não passava um fio de cabelo. Acho que aquele muro ele virou elástico, que não é possível, não passava. E tanto que você vem raspando, né? Vem raspando. É que tem muita gente que fala, né, de tantas coisas, mas aquele dia realmente não tinha rádio, a gente não tinha situação, e um ponto era uma vitória. Então, não tinha rádio? Eu não tinha rádio entre eles, não tinha alguém falando assim, olha, toma cuidado, olha, não tinha. Eu e ele, eu falei, agora vocês vão me deixar livre aqui, vocês vão ver do que eu sou capaz. Então, não tinha rádio, entendi. Funcionou como eu sempre falo pro Dudu, quando vem daqui, ó, daqui, assim, por quê? Porque você teve toda a dificuldade que você teve, que as pessoas não precisam saber. Então, comentar do que a gente faz ou do que a gente deixa de fazer é muito fácil, mas ninguém teve na casa comigo com 16 anos, com dinheirinho contado, para poder sonhar na próxima categoria se ia ganhar, se não ia. Esses momentos pagam qualquer coisa que tenha tido de dificuldade, que é a coisa mais gostosa da vida, né, Regi? A gente passar pelas dificuldades, aprender e mandar lhe ver. E aquele dia, eu lembro que quando a Mariana veio me entrevistar no final, eu tô emocionado, mas eu tô meio que, né, quando eu faço assim, eu tenho vontade de chorar, de vibração, né, aquela coisa toda. Mas eu sinto dentro do estômago a liberação de forças, porque aí eu lembro do seu Rubão vendendo pedra, daí eu lembro da minha mãe tomando o tempo de todo mundo e sabe assim, você lembra de todo o processo, como foi numa hora dessa que deixam acontecer. Então, é muito legal, bem lembrado disso aí. Uma pena que não era o Kleber narrando, porque aí era o dia do hoje sim, né? As pessoas, né, falam, até o próprio, acho que o Burt falou na primeira prova, né, hoje sim e tal. Você sabe, você mais do que nunca sabe. Quantas vezes a gente já sentou, eu, você, o Kleber, e a gente tem uma ótima relação, né? Hoje, se a pessoa voltar lá e ver hoje sim, hoje não, dá uma olhada o quanto o Kleber está decepcionado, o quanto que ele ficou louco da vida, né? Bem como você e tal, porque, era um negócio inexplicável. Então, com o Kleber a relação é sensacional, né? Sabe que interessante é que, por mais decepcionado que eu tenha ficado, desde a primeira vez que ele falou, lá pelo meio da corrida, eu sempre mantive aquela coisa assim, olha, eu não aposto. Ferrari eu não aposto, né? Isso é meio histórico na Ferrari. E aí, no final, ele falou dizendo assim, deixa eu ver para o final. Aí, né, deu naquilo. E sabe que hoje, quando a gente está tomando um café, brincando, ele fala assim, culpa sua. Culpa minha. Vamos lá, vamos responder alguma coisa aqui. O pessoal tá... Regi... Ó, o que mais que a gente pode falar da corrida, Regi? Eu acho que a corrida, ela foi daquele jeito Hungria mesmo. Ela não tinha muita... Legal. Não foi legal. Vai. Ela não teve muita disputa e como eu falei, se chovesse de novo, a gente teria ali uma situação muito, muito melhor, né? Então, a gente viu uma briga do Sainz com o Leclerc, que são os dois companheiros de equipe do ano que vem. Então, a gente viu ali ele se raspando. Normalmente, quando você está um pré-trabalho, você meio que, opa, tudo bem, como vai? Tá? Você dá uma respeitada maior, mas o pessoal ali não estava, não queria deixar a situação para trás.
mesmo porque o Carlos está precisando mostrar serviço perante o Norris, que virou sensação da Fórmula 1. Não teve uma boa corrida, mas continua como sensação da Fórmula 1. Sem dúvida, ele até perdeu o terceiro lugar no campeonato, mas está em quarto. Né? Sim. Está em quarto e o Sainz está em nono. A diferença, assim, 15 pontos para 26. Tudo bem, acho que o Sainz tem toda a condição de recuperar. Mas foi você que falou, alguém que tinha dito que o Gil de Ferran comentou que assim, a aposta da McLaren em cima do Norris é 100%, né? Eles vão dar tudo que ele tiver e ele merece. Com certeza, com certeza. É bom, muito bom. Estão me perguntando aqui em relação à volta do Alonso na Renault. A gente já falou um pouquinho nas outras, mas cara, o Alonso não deixou nunca de ter velocidade, né? Ele é muito forte, é um campeão que tem que bater palma. E eu falei isso anteriormente, né, Regi? Eu estava lá no simulador e via que o cara não podia entrar de manhã porque ele estava fazendo exercício. Um cara que começa a pedalar 180 km, correr os 20 km por dia, ele está treinando por uma coisa mais forte, e no caso era o Fórmula 1. Então, eu gosto da volta dele. A gente só precisa ver, porque um dos maiores, né, que é o Schumacher, quando voltou, depois de alguns anos parado, não voltou no ritmo que ele andava antes. Eu acredito que o Alonso é muito forte e pode levar o Renault para um outro nível. Ele deve saber de coisas que a gente não sabe, que de gente que vem para a Renault, de mudanças no carro, aquela coisa toda. Mas a gente tem que esperar um pouquinho. Ô, Rubinho, que diferença faria assim para você? Que diferença você acha que faz para os pilotos correr sem público? Regi, você não ouve o público. Você tem a emoção do público levantando. Eu, por exemplo, em uma das classificações minhas de Ferrari, que eu coloco o carro no pole, você pode ver que eu estou aqui, o público, a câmera está de dentro me filmando, você pode ver. A minha sensação é olhar para o público para ver se eles levantam. Até antes do cara me falar no rádio assim, pole. Então, o momento em que você está no carro, você não vive a situação de público em si. Então, vou acender a luz aqui, RG, que tá, olha, não tá feio aqui não, RG. Tá bonito tá aqui. Tá lindo aí. E aí, aqui tá bonito. Eu tenho amigos que estão aí, tão lindos. Todo dia eles mandam foto. Esse pôr do sol aqui é maravilhoso. Mas então, você não tem a sensação de público, você tem a sensação de estar perto deles e de que alguma coisa está acontecendo, mas você não tem aquela coisa, tá. Então, deve ser muito mais difícil para o jogador de futebol de jogar sem público do que para o Fórmula 1 em si. Fora que eles não devem estar pegando trânsito nenhum na saída daquele autódromo. Fiquei pensando nisso. Quantas horas você já ficou na saída de Nürburgring para ir para o aeroporto? Caramba, nossa. Eu fiquei 4 horas uma vez para chegar no aeroporto, no trânsito. E são 80 quilômetros, né, cara? Isso aí. Aquela história de sair correndo, porque só explicando, Nürburgring e Hockenheim, explicando para as pessoas aqui, são corridas que dá para a gente voltar para o Brasil no mesmo dia. Pegava aquele velho avião da Varig às 11h30 da noite. Então a gente saía, isso tendo que trabalhar, fazer matéria, gerar satélites e tudo, já deixava o carro mais ou menos ali numa posição que não ficava preso por ninguém e pau na estrada para chegar no aeroporto de Frankfurt, devolver o carro e pegar o voo. Mas sempre dava tempo. Sempre dava tempo. O pessoal tá me perguntando aqui, Regi, se eu teria vontade de fazer o que o Niki Lauda fez com a Mercedes, tipo, trabalhar em prol da equipe. O Fefo, né, meu filho, perguntou esse fim de semana, ele falou assim, pai, você fala tanta coisa para mim, meu, e às vezes você fala e 2 minutos depois o negócio acontece. Já tá lá, meu, fazendo os caras andar mais rápido, não sei o quê. Eu realmente tenho
como eu tenho o dom de acerto de carro, uma coisa que eu gosto e tal, eu poderia ajudar muito. Mas, Regi do céu, eu gosto tanto de guiar que é capaz de, no momento que o cara fala, não funciona, eu tirar o piloto pela culatra e sentar eu para dar uma banda eu. Então, fora que eu teria que basicamente voltar a morar na Europa, me dedicar a tudo isso, de fazer uma situação. Então, eu não penso, não. Eu faria. Eu gosto mesmo da corrida, gosto mesmo de arrumar minha equipe. Estamos numa semana de Stock Car, puxa, depois de tanto tempo, se Deus quiser, né, tá tudo certo, vamos para Goiânia. Então, é isso, eu tenho um sentimento pela corrida mais do que tentar um acertinho para melhorar. Quem sabe, um pouquinho mais velho. Outro dia eu perguntei pro Fê, você acha que o papai é velho? Porque eu, quando tinha 14 anos e meu pai tinha 48, eu achava que ele era velho pra caramba. Ele falou, lógico que você é velho. Ele falou, na real, lógico que você é velho, pai, mas você anda pra caramba, então continua. Mas é verdade, eu quando tiver um pouquinho mais, quem sabe? Eu ouço isso sempre. Você falou aí de você ficaria com vontade de pegar o carro, tomar o carro da mão do piloto. Você sabe, me lembrou uma história muito antiga. José Carlos Patti, o Moco, quando entrou na Fórmula 1, ele entrou pela equipe Surtees. E o John Surtees, ex-campeão do mundo, ele estava ali presente, dirigia. E várias vezes, não em treino de corrida, em treino livre, treino privado, várias vezes ele falava assim, deixa eu dar uma volta. E pegava o carro e andava um pouquinho para sentir. Vamos lembrar que era uma época que aquela coisa, você teria se dado, você se deu bem na carreira, graças a Deus, mas teria se dado muito melhor ainda, porque é a época que o piloto parava e falava com o engenheiro tudo o que está acontecendo, e com esse conhecimento de mecânica, os dois iam até o acerto e erro, naquela tentativa de acerto e erro, até conseguir chegar num momento. Né? Imagine quantas variáveis você teria que tentar e não dava tempo. Então ele pegava lá, então daqui, deixa eu guiar um pouquinho. E o Moco falava para mim, o Boas hoje está terrível, ele já deu 3 voltas aí. Eu conheci o SF 2000, o carro do Dudu, numa dessa aí. Faltava uma meia hora de treino, eu olhei o Dudu, falei, tá cansado? Ele falou, pai, tô morto. Eu falei, posso? Ele falou, pode. Eu montei no carro lá em cima e fui dar uma banda para ver, até para poder comentar um pouco mais, saber como é que é o carro e tal. Então, é por aí mesmo. Nesse dia eu pedi para dar uma bandinha. O que combinaram com vocês de protocolo lá em Goiânia? Assim, tem um limite máximo de pessoas, né, no box, mecânicos, tudo isso. E o protocolo é o cuidado intenso. A gente vai ter o álcool gel a todo momento, a máscara a todo momento, é tudo que vê sendo utilizado, sendo pedido para a população, vai ser utilizado para nós lá também. Então, eu não acredito que eu acho que isso já foi falado, não terá box, não tem uma divisória onde fique aglomerado um número de pessoas, né? Porque nós temos ali engenheiro, mecânico, piloto. Então, isso aí a gente acha que tem alguma divisória, mas não de box, assim, né? Entre uma equipe e outra, provavelmente, para que, né? Todo mundo, senão ia estar aberto. Senão aquela Fórmula 1 antiga, lembra que todo mundo outro e tal, mas não, o protocolo é mais ou menos esse, com tranquilidade e sendo a primeira para a gente poder aprender logo e poder ter uma segunda ainda melhor. Então, muito legal que seja Goiânia, que é um lugar que eu adoro, então vamos em frente. Aliás, Regi, é importante a gente falar, eu na segunda-feira que vem, eu espero ter assistido a Fórmula 1, senão, logicamente, eu vou assistir o resumo para voltar a comentar com você. Mas durante a segunda-feira eu vou te comunicando, porque eu gravo Acelerados na segunda-feira. Então eu corro
Goiânia, segunda-feira gravo Acelerados, mas 5 da tarde é capaz de já poder tá por aqui, 5, 5h15, 5h20, como foi hoje, mas eu vou falando até para você falar para o teu público e a gente ir chamando as pessoas, porque hoje eu acabei que na correria o Fefo foi fazer o exame, estava em São Paulo, chegou aqui um pouco mais tarde, então acabei que não fiz. Tem alguém perguntando aqui, mas você já me falou, todo mundo fez exame, né, antes de viajar, né? Todo mundo que vai para a corrida de Stock Car tem que ter tem feito o exame entre domingo e segunda-feira para ter a resposta antes da viagem. Então, e o exame que é feito é o PCR, que é aquele onde o cotonete entra para dar a coçadinha no cérebro. E assim, tem horas que é um pouco mais incômodo, tem horas que é muito tranquilo. Então, para você ter e em São Paulo, eu espero que esteja em outros trechos também do Brasil inteiro, mas em São Paulo, hoje você tem o drive-thru ali pelo Einstein, você chega, já está agitado, faz, em 5 minutos você está fora. Então, eu já fiquei até colega do pessoal ali, porque eu fiz, né? A gente até a primeira corrida não teve, então eu já fiz uns 3, 4 já. É mesmo? Você está nesse recorde aí? Eu já, porque na verdade eu fiz um de sangue lá atrás, e aí eu ia para a corrida, tava liberado. Daí a Silvana, minha ex-esposa, ela infelizmente pegou o Covid, o Fefo veio para cá, então eu precisava saber se eu estava ou não, aí eu e o Fefo fomos fazer, estava liberado, mas tipo assim, eu fiz 5 dias antes do limite mínimo, que é domingo, segunda-feira. Daí eu dei ver hoje de novo, eu fiz inclusive ontem, domingo, o Fefo fez hoje, segunda-feira, então... porque você precisa na semana. Eu espero poder levar o Fefo, até porque eu falei pro pessoal, ele tá comigo aqui, não tem como ir agora para estar com a Silvana. Eu espero que ele é meu coach técnico e amor na vida. Tá bom, não podia deixar de perguntar. Ela tá bem, Silvana, né? Tá bem. Tem aquela sensação de não poder, de não sentir, né, o cheiro, o gosto, aquela coisa, mas tá super. Bom, a primeira corrida que deveria ter acontecido, por exemplo, em Cascavel, a gente pegava o carro em São Paulo e ia na boa. Goiânia você vai ter que ir de avião, não tem jeito, né? Então, eu coloquei no Waze hoje aqui, são 9 horas, né? Agora, eu acho que eu vou de avião, Regi, porque senão eu não volto, eu não consigo acabar a corrida e chegar apto a trabalhar na segunda-feira, porque como que é feito Acelerados? Para o pessoal que gosta, o Acelerados nós gravamos ali muitos programas num dia só. Então, tem lá de 10 a 20 carros que eu gravo 20 programas numa diária só, né? Em 8, 9 horas a gente está fazendo tudo. Então, se eu voltar de carro e daí ir direto para pro Acelerados, com certeza lá em Mogi, é mais fácil sair com o estocão. O pessoal tá falando, pega o estocão e já vai direto. Ah, vocês vão lá para Mogi gravar, né? A gente vai para Mogi gravar. Então muito legal, vocês estão de parabéns. O Cássio, meu irmão, estão de parabéns. Vamos lá para a gente terminar. Rubinho, você ainda tem a superlicença? Não tenho. A superlicença ela não é um papel, né? Ela não tem não é uma carteira que você tem. Quando você vai correr, você é liberado ou não com a superlicença. Então, eu acredito que hoje, se uma equipe me chamar para correr, por ter tanta corrida, que aliás, eu não sei o que você acha, mas o meu comentário parece comentário de perdedor, mas não é. Pensa bem, eu tenho 322 corridas somadas para a Fórmula 1. Por quê? Se eu estive em 326 grandes prêmios. 326 é contando o Imola, que eu só fiz a classificação do fim de semana. Tem gente que vai falar, ok, você esteve lá, computa como fim de semana. Não tem importância não calcular Imola,
porque eu só fiz a classificação de sexta-feira, nem terminei a primeira volta que eu dei aquela porrada. E aí fiquei, mas 325, porque o outro eu participei sexta, sábado, domingo tinha warm-up, fui pro grid, e aí o carro não largou, aquela de manicure que o carro ficou no ar lá, teve um problema, largou, agora não vai calcular a corrida? Eu acho isso, eu digo o speech de perdedor, porque assim, tá chegando, e aí você fala, não, agora você vai falar que você nunca falou disso e vai falar, mas eu acho uma verdade, entendeu? O meu número deveria ser 325 e não 322. Você sabe que durante muito tempo o recorde de participações foi do Gran Rio de 146. Eu não sei se eu estou errando o número, depois eu vejo, mas era isso, 146. Aí o Jacques Laffite, o grande amigo Jacques Laffite, em Brands Hatch, ele ia largar, ele tinha 145, largar para completar 146. Naquela corrida ele largou. Hã? Oi? Ele bateu na largada, né? Ele largou, andou 300 metros e bateu, inclusive num muro que estava numa posição terrível e tal. E aí ficou naquela discussão. A FIA não queria contar. Aí os jornalistas franceses fizeram uma baita pressão. Eu entrei na pressão com eles, assinei e tudo, e ficou contado. Então não teve essa, não. Pô, fez tudo lá, né? Fez tudo. Vou dar uma ligadinha pro você. Vou dar uma ligadinha pro Ross, falar, ô seu Ross, deixa eu te falar aí que a situação é a seguinte, são 325 pelo menos. Boa. Tá bom, gente. Então tá bom. Valeu. Mas então, só terminando, eu sei, a superlicença ela tem um período, né? Aí ela expira 2 anos depois que você parar de guiar, é isso? Na verdade, você fica meio ali. Se você volta, você tem ela. Como eu tô falando, já quase 10 anos da minha última prova. Mas se eu der uma ligadinha lá e falar que eu tô esperto, é capaz deles me darem a... Tá bom. Então tá legal, Rubinho. Então, uma ótima corrida de tocar. Oi. Vou salvar aqui, vai estar no meu... A live vai estar como ficou a última, para quem puder assistir depois. Deixa lá seu comentário, a gente vai falando antes disso. Obrigado mais uma vez pela corrida. Podiam narrar e comentar corrida já ao vivo. Tá, eles estão querendo que a gente narre e comente corrida ao vivo, tá bom. Ao vivo, vou botar uma câmera lá, a gente pode fazer isso, quem sabe. Então, ótima corrida Stock Car lá em Goiânia, tá? Tomara que todo mundo volte muito bem, tomara que seja uma prova bem competitiva. Vou ligar para o Call até para saber como é que estão os negócios. E tá, boa viagem e boa corrida, tá? Um abraço para você. O 110 passou aí. Valeu, Lapena. Tamo junto. Valeu, galera. Um abração a todos vocês. Tamo junto. Valeu. Tchau, Regi. Tchau.